Bacana. Então, vamos lá, Rosa. Bora. Eu lembro que você, quando a gente fez, né, a prática das posições perceptivas, né, de você olhar de fora, na relação que você tinha com seu filho, né, você olhar a perspectiva dele, você me trouxe assim, olha, eu sinto uma certa falta, né, de quando ele era pequenininho, né, e estava ali com ele, então tem uma estrutura que eu acho que pode ser interessante. Eu quero saber se é esse luto especificamente que você quer estar trabalhando. Não, é do falecimento do meu marido. Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente partir para a prática. Fora a questão da perda em si, tem alguma coisa no sentido de culpa, ressentimento, ou até de mágoa mesmo, ou até de algum trauma que aconteceu? Eu pergunto isso porque o processo de luto, a gente vai estar fazendo ele, né? Só que se tiver alguma outra questão, por exemplo, ressentimento, culpa, arrependimento, a gente vai primeiro precisar resolver essas questões, né, o trauma, para depois fazer o processo de luto se consolidar. Então, tem algo nesse sentido, ou é só uma sensação mesmo de saudade, tristeza, que Não, tem eu acho que toda tem um essa pouco de questão? culpa. Porque, assim, ele ficou uns 3 ou 4 dias, 5 no máximo, com umas dores nos pulsos e, assim, embaixo do braço, sabe? Tá. E, assim, nós fomos umas 2 ou 3 vezes no pronto-socorro, no pronto-atendimento, fizeram vários exames, ele não tinha nada, e era assim, ele sentia uma pressão muito forte aqui embaixo do braço, sabe? E aí ele tomava. Eu tenho uma mania, qualquer pessoa que está passando mal perto de mim, eu falo assim: toma um banho que melhora. E realmente ele tomava um banho, o banho esquentava e melhorava. Como está aqui em Dracena é muito quente, e isso aconteceu no finzinho de novembro, começo de dezembro, sabe? Ele começou a passar mal mais ou menos no dia 30 e faleceu na noite do dia 4 para o dia 5. Aí Tá. a gente foi no médico, mas assim, a maioria dos médicos estava viajando. Tem um médico, um cardiologista que é bem amigo nosso. Ele, inclusive, falou para o meu marido ir para Santa Casa para a gente fazer alguns exames. Ele falou: ah, não vou não, estou bem. Ele ficava com essa dor, aí ele tomava um banho e melhorava. E o que eu falei, que é muito quente, ele ficava com o ar-condicionado bem direto para ele. Então eu comecei a imaginar que fosse alguma friagem. Mas ele era uma pessoa que ele acreditava muito no que eu falava, sabe? Eu ainda fico com essa coisa de culpa que se eu tivesse insistido mais para ele procurar um médico, talvez ele tivesse, sabe? Se eu tivesse dado uma importância maior, talvez ele tivesse dado uma importância maior. É uma coisa mais ou menos assim. Sei lá, um monte de gente já me falou: larga de ser louca, você não tem nada a ver, não foi você que matou. Uhum. Opa, Rosa, você só ia falar? antes do Luan continuar e você continuar também, né? Só para deixar claro o pessoal aqui, né? Nós já conversamos um pouco sobre isso, né? E você falou que não tem problema nenhum em expor esse Não, momento. não tem. É só para o Não, pessoal de casa saber, né? Que a gente está fazendo isso aqui com autorização dela, né? Não tem nenhum problema. A gente já conversou sobre isso, né? nenhum. E, Muito né? pelo contrário. Se isso puder servir de alerta ou ajudar alguém, fica à vontade. Bom, só para deixar claro isso, para Meu, deixar meu, resolvido. meu, Né? filho, meu filho mesmo, mais novo, falava: mãe, ele não era teu filho, ele era teu marido, ele sabia o que tinha que fazer, mas eu sei que ele confiava muito em mim. Eu sei que se eu falasse assim, toma cuidado, ele prestava mais atenção, sabe? Porque eu sou farmacêutica de profissão e ele acreditava muito, apesar de que a minha prática em farmácia é muito pequena. Eu sou perita criminal, lido muito mais com morto do que com vivo, né? Mas mesmo assim ele acreditava muito em mim. Então, às vezes, eu me culpo de não ter alertado mais ele para isso, entende? É óbvio, eu fiquei com ele o tempo todo, a gente tinha um relacionamento muito, muito, muito próximo. Mas, inclusive, eu já falei para você, né, que depois de um certo tempo, no começo, não, assim, foi uma morte muito rápida, né, porque ele passou, assim, ele estava meio que passando mal, mas eu acho que ele teve aí, também, eu falei: bem, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma caminhada, porque daí você esquenta o corpo.
e aí eu acho que nessa caminhada ele teve um infarto. Nós caminhamos 4 quarteirões e ele falou assim, tô passando muito mal, vamos voltar para casa. Aí nós voltamos, aí ele foi tomar banho, falei, como você tá? Tô bem. Liguei pro médico novamente, o médico falou, vamos pro hospital. Ele falou, não vou, tô bem. Entendeu? Isso era umas 8 horas da noite, umas 10h30, 11 horas, ele falou, tô mal, vou pro hospital. Entendeu? Então, eu fico assim, eu sempre fico com essa sensação de culpa, que eu poderia ter feito alguma coisa. É óbvio que a saudade é muito, a falta dele é muito, mas eu acho que esse meu sentimento de culpa talvez seja até maior do que a falta. Pelo fato dele, eu sei, eu lembro que eu falei para você, eu fazia terapia e eu falava, chegava para a minha psicóloga, eu falava, estou com complexo de Deus hoje, eu acho que ele morreu por minha causa. Entendi, porque assim, me parece que é mais uma questão de culpa do que uma questão de luta, embora o luto também seja uma questão importante. Sim. A questão é a seguinte, inclusive eu acho que seria até bom ver com o Roberto, a gente pode sim estar trabalhando essa questão, a questão a gente pode levar mais tempo, porque a gente vai precisar lidar primeiro com a questão da culpa. Se tiver ainda alguma outra coisa, por exemplo, a gente também vai precisar lidar depois com o luto. Pode ser que leve um tempo a mais. Aí, Roberto, o que você acha? Que é melhor selecionar um outro luto que seja mais rápido, mais simples, ou lidar com esse que envolve várias questões? Não, inclusive, era isso que eu ia lhe perguntar, né? Você já analisou um pouco, já entendeu, né, melhor como o processo, né? Claro que, como eu sempre digo aqui, né, nem todo processo é simplesinho, dá para fazer uma demonstração, né, dá para fazer aqui ao vivo assim, né, precisa de intervenção, por isso que existe clínicas, né, no mundo todo, né, e profissionais estudando, né, sempre para isso, né. E é isso que eu ia perguntar, né, até onde, o que você acha que dá para fazer, assim, ao vivo, né, aí eu meio que entrego em sua mão, assim, o que você acha que dá para fazer, você, né, até onde pode aprofundar, né? Você que diz aí. O tempo aqui, quem vai dizer é o YouTube, só quando o YouTube desligar. Eu vou falar. Não tem as 11 horas da Rosa, não tem as 11 horas. Isso, é. Você que disse, pode ficar à vontade. Tá, eu vou falar como eu trabalharia. Começaria por um luto mais simples, para somente ficar treinada, para depois a gente, dando tempo, ver essa questão, e aí a gente já soluciona a questão da culpa, e com a sua mente treinada, rapidamente a gente restabelece essa questão da perda, né, e fica bem com isso. Então eu iria por esse caminho. Deixa eu só te perguntar, em relação ao seu marido, tirando a questão da culpa e a questão do luto, ainda tem alguma coisa, por exemplo, ressentimento, mágoa, ou alguma coisa que foi traumática, ou é só a questão da culpa mesmo? Não, de jeito nenhum. Tá, então acho que vai ser até mais simples do que a gente tá pensando. Bom, então vou fazer o seguinte. Vamos trabalhar... Não fala dele, tá? Tudo bem, né? Oi? Eu choro quando fala dele. Tá, bom, Rosa, se você quiser deixar um lencinho, porque assim, vão ter partes que antes da gente chegar mesmo na estrutura da técnica, que você vai ter um choro ainda, né, de uma certa coisa, mas também depois vai ter um choro no sentido de uma religação, né, com a coisa afetiva. Então também tem um choro positivo, né, que a gente pode categorizar assim. Então, se você quiser pegar um lencinho, deixar aí, pode ficar à vontade, e aí a gente começa o procedimento mesmo. Não, pode começar, gente. Vai lá pegar A gente papel se vira. alguma coisa assim, não tem problema. A gente espera. Não pode. Paninho de prato? Tá, então me fala o seguinte, Rosa, qual luto que para você não tem nenhuma questão com culpa, nenhuma questão com trauma, seja só uma questão de luto que seja mais simples, não te afeta tanto, mas, por exemplo, a questão do seu filho, você falou, se você estivesse bem com isso, seria bom na sua vida, não é uma coisa que seja tão simplesinha assim, tipo, perdi um luto mais tranquilo, vamos dizer. É um luto que não envolve questões com culpa, né, que não tem questões de sentimento, nada, e também nem questões com trauma, só o luto mesmo, uma sensação de que se você tivesse bem... Quando meu pai faleceu. Tá. Então, com seu pai não teve nenhuma questão com trauma, não tem questão nenhuma com culpa? Não, nem... não. Tá. Nada. Tá. Então, eu acho que pode ser um bom ponto de partida, depois a gente vai para a questão do seu marido. Tá. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero te pedir, Rosa, tem alguma... eu não sei
se você vai entender bem o que eu vou te falar agora, porque algumas pessoas dizem que já perderam relacionamentos, ou mesmo pessoas, né, que faleceram, mas quando ela pensa, é como se a pessoa estivesse aqui com ela presente. Ela, às vezes, se imagina no mercado, é como se a pessoa estivesse junta, de alguma maneira, né, presente ali. Quando ela pensa em uma lembrança com a pessoa, é como se aquilo estivesse acontecendo agora, e traz uma sensação positiva mesmo, né, a pessoa se sente bem. Uma vez eu vi até um rapaz, né, num vídeo no YouTube, que ele falou assim, quando eu penso na minha mãe, é como se ela estivesse aqui, do meu lado, presente, é como se eu pudesse até interagir com ela de tão vívido que é essa presença. E eu fico pensando, Rosa, se você não tem alguém que quando você pensa e pensa nos momentos que teve com essa pessoa, é como se você estivesse aí presente com você agora. Tem alguém Sim, assim? meu pai é meu pai. Ah, então quando você pensa no seu pai, é como se ele estivesse mesmo com você, ou seja... Sim, qualquer doce que eu vou comer, que ele adorava, eu falava, pai, ó, aqui você iria gostar. E às vezes ele xingava muito, sabe, as coisas que ele não gostava. Ele falava, filha da puta. Então, toda vez que a gente fala isso, até minhas amigas falam assim, ó, teu pai. É uma coisa bem... Tá. Então, só para me certificar, quando você pensa no seu pai, não é uma coisa sofrida, os momentos que você vive com ele, é uma coisa que te traz uma sensação boa. Sim. E por que eu estou te perguntando isso? O que a gente poderia, então, trabalhar? Eu fiquei pensando que tá bom, eu não vejo se tem algo realmente que poderia ser trabalhado. Me parece mais um recurso, uma coisa que quando você pensa é bom e já está bem resolvida. Ou não. Não, em relação ao meu pai, parece que ele teve uma morte muito suave, sabe? Tá. E quando você pensa em algum momento especial que você teve com ele, não é que vem uma falta, não, você sente que aquilo é como se estivesse acontecendo agora, você se sente preenchida naquele momento. Sim. Tá. Então, assim, o que eu quero te pedir? Aliás, você já adiantou, né? Esse vai ser o recurso que a gente vai usar para solucionar os lutos. Mas com ele já tá bom. Né? Com ele você, quando pensa, se sente bem, você deve falar, quando fala palavrão, né? Quando fala de habilidade, você até deu risada. Especificamente filha da puta, tá? Não é qualquer palavrão. Especificamente. Tá, então, o que eu quero pedir para você? Um luto que quando você pensa, você não se sente bem. Por exemplo, quando você falou do seu filho, ou alguém, ou um momento da sua vida, enfim, algum luto que, assim, quando você pensa, assim, te afeta, você fala, nossa, eu sinto uma certa falta, né, como se a pessoa não existisse mais na minha vida, mas não é tão intenso ainda quanto o seu marido, porque o seu marido a gente vai deixar já já. Tem alguém assim que você consiga... Não, acho que não. Talvez meu filho, quando era pequeno, que eu te falei daquela vez, né? Mas acho que deu uma melhorada tão grande, viu, Luan? Aquela Você que a sabe, gente fez? é engraçado que parece que na hora você não sente uma diferença tão grande, né? Aí depois no dia a dia que você vai vendo como é o desdobramento disso, né? Interessante, muito interessante. Aí se Perfeito. desdobrou extremamente bem. E você sabe que agora que eu estou falando para você, que eu estou tendo consciência disso, tá? Porque eu não tinha, não. Não tinha nem lembrado que a gente tinha feito aquela prática, para falar a verdade. Que legal. É muito comum, né? Muito interessante. Porque assim, a gente nem fez mesmo, né, o procedimento de luta, a gente explorou, né, de perspectivas diferentes. A Penelli fala que quanto mais perspectivas a gente tem, mais a gente acessa nossos recursos, né, fica atualizado. E é muito comum, né, pessoal da hipnose conversacional da Penelli falar, olha, eu resolvi uma questão do cliente, ele nem lembrava, às vezes ele até achou que foi ele que resolveu, e, sabe, a coisa foi consciente. Exatamente, nem lembrava que tinha conversado com você. Que legal, fico feliz. Nós somos Eu acho que deve ser um nó aí na cabeça da gente que desfaz e a gente nem percebe, né? Aí depois você só vê as consequências. Gostei da sua camiseta, Lua. Ah, que legal, você é fã. Deu uma levantadinha. Dá pra ver? Linda, linda. Capa do disco do Pink Floyd, né? Isso, adoro esse disco. Isso mesmo. Bom, então, deixa só você me certificar. Quando você pensa no seu filho pequenininho, o que te vem? Ah, uma sensaçãozinha de perda, né? Ah, então eu acho que tem ainda um... Assim, É uma, embora... não é uma coisa grande assim, mas é uma sensaçãozinha de perda. Tá, por que eu te perguntei isso? Porque embora a gente tenha explorado a parte relacional da coisa, você melhorou muito, né, com seu filho, você até disse que é inconsciente, as mudanças que são verdadeiras, são inconscientes mesmo, é depois que a gente se dá conta. E aí eu trouxe essa questão, porque é uma parte, né, daquilo que a gente foi conversando. Então eu acho que vale a pena a gente começar por aí para treinar sua mente antes da gente ir para
perda que é um pouco mais significativa. Então, vamos lá. Antes da gente falar do seu filho, me fala, eu quero que você pense no seu pai, né? Ou em algum momento você venceu com ele, que é especial, você até falou do filho da puta, do palavrão. Então, se você quiser pensar ou em algum momento especial, que quando você pensa, é como se estivesse acontecendo agora, sabe? Como se ele estivesse ali presente com você e te dá uma sensação positiva. E assim que você pensar nesse momento específico, né, e nele, ali com você presente, você me avisa. Já pensei. Perfeito. Pensa na imagem que está aí na sua mente agora, com ele, e me fala onde essa imagem e ele está localizado na sua tela mental. Ele está na sua direita, na sua esquerda, no centro, onde que fica? Um pouco mais à esquerda. Um pouco mais à esquerda. Perfeito. Você fez assim com a mão, então é como se tivesse um pouquinho... Mais aqui, à esquerda. A minha esquerda. À sua esquerda. Perfeito. Muito bem. Qual que é o tamanho dessa imagem? É uma imagem grande? É uma imagem pequena? Grande. Que tamanho você categorizaria? Assim, 1 metro? Tamanho normal, assim, tamanho real. Tamanho real, como se você tivesse mesmo, como se estivesse acontecendo agora mesmo. Sim. É uma imagem que tem movimento, como se fosse um filmezinho, ou uma imagem fixa? Movimento. É um movimento rápido, devagar, ou na média? Normal. Normal. Nem lento demais, nem rápido demais. Bem, Okay. bem real. Bem real. Essa imagem é colorida ou ela é preto e branco? Colorida. As cores são bem vivas, ou é como se as cores fossem bem apagadas, como que é? Viva. Ok. Viva. Essa imagem tem uma borda ou é como se fosse panorâmica? Ou seja, se você olhasse para o lado, ainda teria imagem para você olhar. Panorâmica. Panorâmica. Ok. Você está dentro da experiência, é como se você se visse de fora. Dentro da experiência. E quanto tempo dura mais ou menos essa experiência? Uns 2 minutos. Você consegue perceber os sons que essa experiência tem? Não. Essa experiência não tem sons. Não. Ok. Então não tem a voz dele, sua própria voz. Não. Você fala algo consigo mesmo enquanto vive essa experiência ou não tem um diálogo interno? Não, eu só estou sorrindo. E como você sabe que está sorrindo? Você sente a sensação do sorriso? Isso, eu sinto. Ok. Tem mais alguma sensação importante aí com você? Onde fica essa sensação de que ele está presente aí com você agora? Fica bem aqui no peito. Ok. Qual que é o tamanho dessa sensação? É uma sensação, assim, grande, de alegria, de proteção. Ok. Se você fosse dar um formato para essa sensação que está no seu corpo, que formato ela teria? Espiral. Como se fosse uma espiral? Ok. Uhum. Então, pode parar de pensar um pouquinho nessa experiência. A gente vai dar uma distraidinha só para você... Depois a gente vai para a experiência mesmo de luz. Bom, só para distrair um pouquinho, fala alguma coisa como eu posso explicar? Você me disse que estava falando, né, sobre essa questão, só que antes estava falando sobre emagrecimento. Tem alguma outra questão que você vem desejando trabalhar, que também seria importante para você? Não, É mais a questão de emagrecimento? mas em relação a isso mesmo. Entendi. Quantos graus tem esse óculos que você está usando? 2,5. Se você tirar, você enxerga bem a gente ou fica meio... Fica meio embaçado, porque ele fica perto. Entendi. Tá. Vamos... Eu quero que você pense agora. Pode. Quando você me falou do seu filho, você disse que tem uma sensaçãozinha de perda, né, quando você pensa nele pequenininho. Aham. Eu quero que você pense nele agora e fala, até que você tenha uma imagem na sua mente, ou dele, ou de algum momento que era importante que você tinha com ele, foi específico, e que te dá ainda essa sensação de perda. Eu já tenho esse momento. Ok. Me fala qual é o tamanho da sua imagem. Um pouquinho menor que a realidade. Um pouquinho menor. Que tamanho você daria, assim, 1 metro, 50 centímetros? 1 metro. 1 metro, talvez. Ok. Onde fica localizada essa imagem na sua tela mental? Fica bem aqui, ó.
À esquerda, mas bem à esquerda. Entendi. Ela fica bem à esquerda mesmo. Sim, aqui, como se fosse minha vista esquerda. Tá. Essa imagem é fixa ou ela tem movimento? Fixa, Ela é fixa. Ok. Ela é preta e branca ou colorida? colorida. Ok. Tem borda? Ou é como se fosse panorâmica, se você pudesse olhar para os lados e ainda tem imagem? Não, acho que essa tem borda. Como que é a borda dela? Acho que é uma borda seca. Mas assim, Borda. então fica como se fosse só um quadro. Como que é uma borda seca, só para eu entender? A borda seca é sem aqueles negocinhos em volta, assim, sem. Eu tô vendo meus quadros, todos são, sabe, a borda assim que tem uma pintura. Ah, tá. Não tem. Tá Uma bom. quadrada, assim, só sem muito detalhe. Isso, sem nada. Sem, Uma borda sem rústica, né? aquelas firulas do lado. Entendi. Olha a nossa tela do nosso rosto que a gente está olhando aí, né? Isso, assim, desse jeito. É uma borda Perfeito. seca. Você sente como se essa imagem fosse achatada em 2 dimensões ou é como se ela fosse tridimensional? Não sei se você entendeu. Não, bidimensional, como se fosse uma foto mesmo. Como se fosse uma foto. Legal. Aham. Tem alguma sensação? Uma sensação de felicidade. Ok. Minha. Você se vê nessa imagem ou é como se você estivesse dentro dela? É como se eu estivesse dentro dela. Tá. Então, agora a gente vai fazer a transformação. Mas antes eu quero te perguntar uma coisa e você me diz internamente qual é a resposta que te vem mais espontaneamente. Uhum. Você tem alguma objeção ou algo contra a tornar essa experiência igual à experiência de quando você pensa no seu pai, seja presente, vida como se fosse uma coisa que está aí com você agora? O que te vem? Não, tranquilo. Tá. Então a gente vai fazer agora o processo. Deixa eu só apagar a notificação aqui que veio. Legal. Eu quero pedir para você pensar nessa imagem que está bem à sua esquerda e você vai deixar só à sua esquerda, igual estava a imagem quando você pensa no seu pai. Acho que fazer isso agora. Transferir ela mais para cá. Isso, exatamente onde estava a imagem do seu pai. Sim, consegui. Certo. Muito bem. Alguma coisa mudou? Ou seja, ainda tem borda ou ela ficou panorâmica assim que você mudou a localização? Ficou maior. Maior? Ficou maior. Tá. Ainda está como uma foto fixa ou já ganhou movimento? Não, ainda está com uma foto fixa. Transforma em uma imagem como se fosse agora se tornando um filmezinho em movimento. Tá. Agora, isso aumentou a sensação de presença ou não fez muita diferença? Aumentou. Ok. Deixar ela do tamanho como se fosse real, uma experiência real. Quando você falou ali, né? Então, deixar ela do tamanho real, né, com cores. Sim, acho que ela já foi, a hora que foi. Mudou, né? Perfeito. Então, em vez de ter borda, quero que você torne ela bem panorâmica. Tira toda a borda e aonde você olhar vai ter uma imagem para você, algo da imagem, né, para você ver. Tá, peraí. Tá. Legal. Agora, quando você pensa nela assim, panorâmica, grande, aí nessa localização, já te vem uma sensação de espiral? Bem pequenininha. Ok. Não veio uma sensação como eu tinha com o meu pai, ainda não. Ok. O que ainda está diferente visualmente falando? Você consegue perceber alguma diferença? Não consigo. O Ok. tamanho, a cor, a nitidez, o movimento, tá tudo mais ou menos igual, mas a sensação não é a mesma. Então eu vou pedir para você imaginar que essa sensação de espiral, que está bem pequenininha, ela fica grande. Ali no seu peito, você disse que tem um lugar. Você imagina que essa sensação expande de tamanho conforme você pensa nessa imagem agora.
Tá, aumentou. Ok. Eu vou pedir para você reviver essa imagem, só que com todas essas qualidades, né? Você vai imaginar como se estivesse acontecendo agora mesmo, né? Sentindo como se estivesse acontecendo nesse momento. Você vai perceber, não sei se seu filho está aí na imagem, você vai perceber que se ele estivesse mesmo com você, isso é algo real, sabe? E você vai vivenciando isso, percebendo tudo que você pode ver e acessando essas sensações positivas agora. Tá, tranquilo. Senti. Agora, muito bem. Comparando essa experiência com o seu pai, ainda tem alguma diferença em termos de sensação ou já está ok? Não, tá tranquilo. As duas são bem próximas, de felicidade, assim, de acolhimento. Bacana. Eu quero pedir para você ir pegando algumas experiências, mais uma experiência, né? E aí, assim que ela vier na sua mente, você já deixa ela ali, na localização, aumenta de tamanho, vai percebendo a espiral aumentando e vai vendo como se estivesse acontecendo agora. Uma imagem que eu esteja junto também, né? Isso. Que você teve com ele pequenininho, né? Que é importante para você. Uhum. E foi fácil para você resgatar a sensação agora? Sim, foi mais fácil. Tá. Essa que você acabou de fazer tá tão boa quanto as outras? Sim. Legal. Tá em movimento, tá grande, tá colorido, tá a sensação de espiral. Legal. Uhum. Faz isso mais uma vez. Mais um momento assim que talvez seja aquele que, assim, que você mais gostaria de ter isso com você agora, né? Aquilo que você mais sentiria falta dele pequenininho. E assim que vier, você deixa ele mais para a esquerda, a imagem vai ficando grande, vai vendo a sensação de espiral, ganhando movimento, ganhando vivacidade, vai ficando real. Panorâmica. Interessante essa história de localização da imagem, né? Cada imagem que você pensa, ela se localiza num lugar. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha me tocado, né? Interessante A localização. isso. Só de localizar ela de forma diferente já muda o contexto, né? A sensação sobre ela também, né? A localização é uma das estruturas mais catalisadoras, porque você percebeu que só de mudar também aumentou o tamanho junto, né? Ela traz junto algumas mudanças. Né? E no luto, e várias técnicas, a localização tende a ser o elemento mais importante mesmo. E é muito curioso isso, né? E isso dá pra gente falar de vários conceitos que são bem legais, essa questão da localização é bacana. E agora eu quero pedir para você a técnica, agora a gente vai para a parte 2, que é mais rápida. Mas antes eu quero te pedir para você pensar no seu filho pequenininho e assim, pode pensar mesmo e falar como que é agora, o que está diferente, o que mudou a partir de agora. Como assim? O que mudou em relação a... Sim. Quando você pensava no seu filho pequenininho, você falava que era como uma perda. Agora eu quero que você pense nele pequenininho e fala qual que é a sensação que está no lugar aí, o que está diferente de antes. Parece que está mais perto, né? Mais perto de mim, assim. E conforme você pensa nele, imagina que ele fica ainda mais perto de você, vai trazendo ele mais para perto agora. Uhum. Melhora a sensação de presença? Sim. Ok. E como que é você pensar em algum momento especial que você viveu com ele quando ele era pequenininho? O que vem no lugar da falta que você sentia antes? O que está diferente? Presença, né? Então você sente como se estivesse presente. Sim, o vazio está preenchido, né? Você falou a palavra-chave, é vazio. Geralmente as pessoas experimentam a perda, as pessoas sentem vazio e agora está preenchido. Sim, É você. Muito bem. Isso mesmo. A gente fez agora a primeira parte da técnica e agora a gente vai para a segunda parte. Né? Antes você quer fazer alguma pergunta, comentário? Não, eu só ia comentar que eu gosto muito de caminhar, né? Então eu faço muita caminhada. E essa história de local, eu vi num curso, mas eu nunca me atentei muito para isso. Mas às vezes eu caminho muito ouvindo podcast. Aí às vezes eu ouço o podcast novamente, aí eu ouço uma frase e eu falo assim: isso eu estava naquele quarteirão. Isso eu estava em tal lugar. Parece que eu grudo as coisas que me acontecem com o lugar, sabe? Uma âncora espacial. Perfeito. Inclusive tem estratégias de memorização, eu nunca tinha feito isso.
com isso que você fez. Eu nunca tinha... Cada imagem que você falou, eu vi ela num lugar, sabe? Assim, interessante. Perfeito. Isso daí. Isso é muito legal, tem várias aplicações, né? E você faz naturalmente uma estratégia de memorização, porque uma delas é o Palácio da Memória, né? Você pode imaginar o quarto da sala dela e imaginar um conceito de forma simbólica no canto. O outro conceito Sim, eu outro sempre conceito. achei isso daí extremamente complicado. Já li muito sobre isso, mas eu acho tão complicada essa história tal do Palácio da Memória. Mas mais um dia fácil do que talvez eu parece. consiga entender. E você já tem um sistema visual muito bom, vai ser bem fácil. Talvez seja, Roberto, mas eu até agora não consegui, assim. Talvez eu tenha que pegar umas 4, 5 coisas e anexar na minha... eu tenho muito isso de Isso vai ajudar a entender um pouco mais. âncora espacial mesmo. Oi? Eu acho que até o final você vai entender um pouco mais. Vamos lá, vamos ver. Bora. Ainda vai ter, eu acho, outra live, né, que o Roberto vai estar abrindo sobre memorização, né, que a gente chega no final e fala, acho que tem muito a discorrer sobre isso, então vai ser legal se você participar e fazer isso ao vivo também. Então, bom, usando aí essa questão da localização, eu quero te pedir para você fazer o seguinte: imagine um comportamento bem cotidiano que você faça todos os dias, como ou escovar os dentes, ou amarrar o tênis, ou tomar um banho, uma coisa que você faça todos os dias. Pense em qualquer comportamento. Tá legal. Imagina que você vai estar fazendo. Você quer compartilhar qual é esse comportamento? Não, como eu entro para tomar banho, assim, sabe? Qual pé eu ponho primeiro, como que eu abro o chuveiro. Perfeito. Imagina como você entra quando você vai tomar banho daqui a uma semana. Imagina como se fosse daqui a uma semana e você vai estar fazendo esse comportamento agora. Pode imaginar. Sim. Aonde que está localizada essa imagem na sua mente? Um pouco mais à direita aqui, assim. Não completamente à direita. Aqui, assim. Ah, tá. Agora, imagina que você vai estar fazendo o mesmo comportamento daqui a um ano. Pode imaginar. Daqui a um ano? Já está mais na frente. Exatamente. Agora, imagina daqui a 5 anos você fazendo isso. Já está mais à esquerda. Exatamente. Imagina que tem uma linha que vai do seu momento presente e passa por uma semana, e essa linha conecta com um ano e depois vai até 5 anos. Aí quando você terminar, você vai perceber uma linha que vai do seu presente até daqui 5 anos e vai se estendendo durante a sua vida. Agora a gente vai fazer, vai finalizar o luto dessa técnica, dessa parte. O que eu quero pedir para você fazer? Guarde essa linha com você agora, já já a gente vai estar voltando para ela. Eu vou pedir para você fechar os olhos agora, né? Vai ficando em uma posição confortável. Você pode ir se ajeitando, conforme você vai se dando conta da sua respiração, vai relaxando um pouco mais agora. Muito bem. Conforme você vai respirando, né, e trazendo uma sensação de tranquilidade que começa a aumentar em você agora, vai se permitindo relaxar um pouco mais, né, e acessando recursos que já tem dentro de você. E eu vou pedir para você pensar em alguma daquelas experiências que você teve com seu filho pequeno e agora ela vem já com vida, né, como se estivesse acontecendo agora, panorâmica, com movimento, e vem essa sensação de espiral. E eu vou te fazer uma pergunta, que é a seguinte: o que tinha de importante nessa experiência? E algumas palavras vão vindo para você. Talvez amor, carinho, compartilhamento, se sentir mãe, enfim. O que tem de importante nessa experiência agradável que você está vivenciando, como se estivesse acontecendo agora? Vai deixando a sua mente e trazendo tudo isso que é importante, só que cada coisa que é importante vai se transformando em um símbolo. Talvez, se vier amor, é como se naturalmente sua mente transformasse isso em um símbolo. Algumas pessoas imaginam coração, outras imaginam alguma outra coisa. Faça o que fizer sentido para você mesmo, você faz. Tudo bem? E vai se perguntando o que tem de importante nessa experiência. E
vários símbolos vão surgindo em volta da imagem, conforme você vai pensando agora. Né? E você vai percebendo cada símbolo simbolizando algo que é importante para você. Ao invés de símbolo, pode ser cor? Pode, faça da sua maneira, que faça sentido para você, é isso que é importante. Uhum. E agora, eu quero que você imagine que todas essas cores que simbolizam tudo isso que é importante para você vão se transformando em várias imagens que vão que podem estar acontecendo no seu futuro, ou seja, alguma imagem que traduz isso que é importante, né, de alguma cor ou mais de uma cor. Essas imagens são suficientemente vagas. Talvez você se veja ali, ou talvez você esteja dentro da experiência e você não sabe exatamente o que acontece. Você só tem ali a sensação, né, de que está satisfazendo isso que é importante para você. E você vai acumulando várias imagens que vão, né, satisfazendo isso tudo que é importante. Até que quando você tiver várias, você vai perceber nas suas mãos como se tivesse uma pilha de cartas de baralho, né, uma pilha de imagens na sua mão que tem todas essas cores, né, tudo isso que é importante para você. Muito bem. E agora você pode olhar na sua mão e perceber ali vários momentos que, que vão estar acontecendo, né, momentos que você está ali satisfazendo esses valores que são importantes. Esses momentos são suficientemente vagos para você não saber o que acontece especificamente, mas faz saber que aquilo está sendo satisfeito. E agora, olha para essa pilha de imagens que está na sua mão e faça elas brilharem, faça elas ganharem brilho mesmo. Uhum. E agora, olha para sua linha do futuro e da sua maneira você vai jogando todos esses momentos como se estivesse lançando tudo isso ali na sua linha do futuro. E assim que você acabar, você vai perceber ali vários pontos brilhantes, cintilantes na sua linha do futuro, fazendo você saber que no futuro muitos desses valores vão estar sendo satisfeitos, né? Você percebendo momentos vagos, mas que você está ali satisfazendo tudo isso que é importante. E assim que você finalizar, a sua linha vai estar ali preenchida, talvez até com cores, e com vários momentos brilhantes que você vai jogando ali agora. Visualizei, legal. Olha para sua linha agora e me fala qual é a sensação de olhar para o seu futuro sentindo todas essas Brilhante. sensações. O seu futuro é brilhante, entendi. E como é agora pensar na questão do seu filho pequeno? Ah, tranquilo. Agora eu É. quero pedir para você imaginar, você vai se imaginar indo ou daqui a uma semana, daqui a um mês no seu futuro, e deixa a sua mente te trazer alguma imagem, você vai perceber que satisfaz algum desses valores, né, que foram colocados ali na linha. Deixa a sua mente, ou você interagindo com seu filho, ou quem sabe você sozinho em casa, pensando em algum desses momentos, trazendo essas boas sensações. Então deixa a sua mente trazer o que ela quiser, assim que você se imagina daqui a um mês, né, agora. Uhum. Imaginei. Você não precisa contar o que você imaginou, só me fala o que te veio em termos de sensações. Quase como a sensação de quando eu estava com ele, quando ele era pequeno. Perfeito. Pergunte-se o seguinte: alguma parte de mim tem alguma objeção, algo contra essa mudança que acabou de acontecer? E aguarde uma resposta de sim ou de não. Não, não tem. Então, parabéns. Você foi muito bem, mas é assim que a gente resolve o luto com a PNL. Já já vou estar falando, trazendo algumas explicações, mas muito bom, você foi Que muito bem, ótimo. tá? Parabéns mesmo. Obrigado, parabéns a você. Ótimo. Então, Roberto, se você quiser comentar alguma coisa, porque depois eu quero ainda fazer o luto
com a questão do marido, né, que veio uma questão de culpa, eu acho que vai ser bem legal também. E, mas antes eu quero passar a palavra aí para os colegas, que tiver perguntas pode fazer, e eu também quero explicar algumas coisas que eu fiz aqui posteriormente. Então, por enquanto é isso. Eu ia justamente falar essa parte, para você dar uma explicada ao pessoal, por que da imaginação, por que mentaliza no futuro, porque as pessoas vão ter uma ideia precisa de como é que funciona a PNL, né? De que pode funcionar e por que funciona, né? Legal. De uma forma resumida, né? Porque ele fez muita coisa. Ele fez de uma forma bem resumida, porque senão a gente vai virar doido, vai virar uma aula, né? Vai virar um curso. Só rapidamente mesmo, só falar, né? Eu pedi para ela pensar isso por causa disso e fiz isso, pronto. Sim. Não, é válido, é muito válido, sim, com certeza. Pode ficar à vontade. Ok. Então, eu continuo, vai passar a palavra para a Angélica. Não, queria que você só explicasse um pouquinho, como o Geraldo pediu, e aí você pode, porque eu estou contando o tempo ali, mas ainda dá tempo para fazer a segunda, a do marido ainda, não dá? Dá. Agora a mente dela já está treinada, vai ser muito mais fácil de fazer a próxima. Justamente. Então, se quiser dar explicação agora, quiser deixar para depois, você sabe. Então, vou só explicar rapidamente. Né? Só retomando, né? Primeiro, porque esse processo é muito legal, porque ele serve para qualquer tipo de perda, né? Seja de uma pessoa, de um objeto, de uma fase da vida. Tem gente que se aposenta, tem gente que perde o senso de identidade profissional, também funciona. Tem gente que, enfim, qualquer tipo de perda mesmo, e curioso, também prepara para perdas futuras. A gente pode usar esse mesmo processo para uma coisa que a gente vai perder, e a gente se sente preparado e pronto para lidar com aquilo de maneira muito mais efetiva. Então, as aplicações são imensas, né, desse processo. Basicamente, o que eu fiz? De novo, né, a PNL, como que ela vê o luto? Quando a pessoa sente que aquilo é uma coisa... a Rosa falou assim, que era como se fosse uma foto, uma imagem, uma recordação, quando era uma coisa que ela perdeu, um momento que ela perdeu. E a gente supera a luto quando a gente se liga com as experiências afetuosas que a gente teve com a pessoa, né? Como se aquilo estivesse acontecendo agora, como se aquilo preenchesse mesmo a gente, quando a gente pensa. Então, isso a gente converte perda em presença, né? Esse é o recurso que as pessoas que superam o luto naturalmente fazem, que lidam bem com o luto fazem. E as pessoas que lidam mal com o luto, elas ficam como se aquilo fosse perdido, como se aquilo não existisse mais. Elas não se sentem ligadas às experiências que elas tinham com aquilo que foi perdido, né? Então, como que a gente fez? A gente viu como que ela codifica internamente uma experiência que ela perdeu, como que ela codifica alguém ou uma experiência que ela tem como uma presença, que ela tem ligação, e tudo que a gente precisa fazer é entender quais são as diferenças, né? No caso dela foi uma questão de distância, foi uma questão da uma tinha borda, outra era panorâmica, uma era como se fosse uma imagem fixa, outra era como se fosse um filme. A gente nota quais são as diferenças e passa as mesmas qualidades para outra imagem. Uma tinha uma espiral, outra era pequenininha, outra era espiral grande. Então tem diferenças dos 3 sistemas representacionais. No caso dela, a gente fez de maneira mais visual, poderia também ser auditivo, teve uma questão sinestésica também. E a gente mapeia e passa, né, porque a diferença é o que torna a pessoa categoriza como falta ou como presença, e a gente faz essa mudança. E depois, qual que é a sacada do luto, né? Quando a gente perde algo, não é que a gente perde aquilo literalmente, a gente perde aquilo que proporcionava em termos de valores, aquilo que é importante pra gente. Então, se a gente parece só na primeira fase, né, que foi só mudar as qualidades da imagem, a pessoa pode ficar um pouco, aquela pessoa da montanha, né? Agora eu tô bem, tô tranquilo. Então, por que a gente passa também os valores do futuro da pessoa? Para ela sentir o ímpeto de também continuar satisfazendo esses valores na vida dela. E conscientemente ela vai sentir isso, né? E vai continuar satisfazendo. Porque a pessoa poderia muito bem superar ali, ficar deitada na cama, superei, não preciso mais fazer nada. Não, agora a pessoa pode ter um ímpeto de continuar satisfazendo esses valores, né, de outras maneiras, né, inconscientemente. Então, essa segunda parte da técnica dela também é bem importante. E é assim que a gente resolve o luto na PNL, transformando falta em presença, mudando a configuração inconsciente. Roberto, resumidamente é assim, né? É que eu tô mudando. Muito resumidamente é assim. Bem resumidamente é assim, né? Porque é mais ou menos isso, né? Já quer comentar alguma coisa? Você tá caladinho aí? Você ligou o áudio? Eu estou só ouvindo, eu liguei o áudio agora. E eu queria dar uma experiência também de luto, e é muito interessante, quando a gente muda de um país para o outro. Quando fui... Não existe só um tipo de luto, né? Existe vários, a gente está falando de um, né? Eu vivenciei, eu tive que vivenciar esse luto, porque eu mudei de país, né? Eu fui para Portugal,
E aí minha família toda estava aqui. Então, eu andava pelas ruas e não via mais ninguém. Eu não via as pessoas que eu conhecia. Eu não via. Então, é meio maluco, né? Mas dava a impressão que eu é que fui. E todo mundo ficou. Quem foi, fui eu. Então, no outro plano de vida, eu tive que me reencontrar. Então, foi um luto ao contrário, né? Foi um luto invertido, alguma coisa assim. Eu tive que vivenciar. E aí, cerca de 6, 7 anos depois, eu volto para o meu país e volto para a cidade de onde eu morava. Aquelas memórias que eu tinha lá também, de uma certa forma, significam um luto hoje para mim. Porque eu já não encontro mais aquilo que eu encontrava. Então, outra língua, outro idioma, outras crenças, né? Outros valores. Então, esse luto também é muito interessante, quando uma pessoa sai de um local para o outro. Ela tem que ressignificar toda uma vida. Porque aí é quem sai é que foi o que foi, né? Para não usar a palavra aqui, senão o YouTube pega no pé. Então, aquele que deixou de viver, né? E assim que eu me senti. O luto ao contrário. É muito interessante isso. Exatamente. Porque às vezes a pessoa não teve, por exemplo, às vezes a pessoa não teve infância, né? E é uma fase da vida dela. E nesse mesmo processo também ajuda a pessoa a resgatar como se tivesse tido, né, essa experiência internamente, sentir toda essa ligação. E esse luto invertido foi um pouco curioso, né? Porque tinha várias coisas ali que eram importantes para você. E teve uma coisa tipo, eu que deixei, né? Então tudo isso também pode ser religado, né? Para você acessar isso como um recurso presente. Eu adorei esse comentário. Muito bom mesmo.